A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Irmãos, antes de entregar a palavra para vocês, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, eu vou começar a ler para vocês o versículo 14. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que fizeram outra conta com minha foto, meu nome e meu sobrenome aí no YouTube. Eu não sou responsável por essas contas. Tem uma conta falsa aí que tem mais de 300 pessoas inscritas nesse canal. Esse canal não é meu. Se vocês forem vítimas de golpe, a culpa não é minha. O meu canal tem 74 mil seguidores. Vocês estão alimentando aí crimes nessa internet quando começam a seguir essa página. Tudo bem que tem a minha foto lá e o meu nome e meu sobrenome, mas procurem ver a quantidade de inscritos que tem e a época em que a conta foi feita, foi aberta. Essas contas falsas foram abertas no ano de 2020, tem algumas contas que foram abertas agora no ano de 2021. A minha conta foi aberta em 2014. Então, quando você entra na página, está escrito sobre. Entra lá no sobre que você vai ver quando que foi feita a minha conta. Não tem como confundir, tá? Se você for vítima de golpe, não é culpa da Dela Segal, porque eu estou avisando sempre que eu posso, para que vocês não sigam essas contas e denunciem. Não alimente o crime virtual, porque é tão grave quanto um crime cometido fora da internet, tá? Então, é perigoso cair em golpe aí, eu não sou responsável por isso, tá? Eu não peço nem para compartilhar meus vídeos, ainda mais ficar pedindo dinheiro, pedindo para se inscrever no canal, nem isso eu peço. Poderia fazer como os outros pregadores fazem? Poderia, mas eu não gosto de ficar pedindo essas coisas, né? Então, eu creio muito no poder de Deus sobre a minha vida e o meu canal é Deus que expande. É Ele que leva, é Ele que abençoa, é Ele que direciona para quem quer ouvir, é Ele que põe no coração das pessoas para compartilhar, é Ele que coloca no coração das pessoas para as pessoas se inscreverem no meu canal. Então eu não fico pedindo coisas. Então toma cuidado com isso porque eu estou avisando. Tem mais de 300 pessoas no canal falso aí seguindo. Esse canal não é meu. Tem irmãos aqui que estão me ajudando, que, sabe, Deus vai abençoar vocês assim de uma forma sobrenatural, que tem, sabe, tomado as minhas dores, que tem escrito lá na página do canal, avisando que o canal é falso, as pessoas insistem em continuar inscrita lá. Então eu não tenho culpa de nada disso, tá? Não sou responsável por essas contas. As medidas legais todas estão sendo tomadas. Absolutamente todas. E tem a justiça de Deus que essa é implacável, a pessoa não vai conseguir escapar dela. Então eu creio muito nisso. Hoje mesmo Jesus falou para mim para eu acalmar, porque a conta antes de ser minha é dele, o ministério é dele, e que ele não perdeu o controle dessa história, e que ele está no controle de tudo, e que a justiça já está sendo feita. Então eu creio na justiça. Creio que daqui a pouco eu vou chegar para vocês e falarem que a situação foi resolvida. Tá? Mas por favor, continuem denunciando e compartilhando as publicações que eu fiz nesse sentido, para que outras pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Tá? E se vocês verem qualquer coisa irregular na internet, por favor, me comuniquem. Porque tudo isso é prova processual e eu já estou passando tudo isso para minha advogada. Tá? Que Deus abençoe vocês. Agora vamos lá para a palavra. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 14, que a palavra fala assim. Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou, o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu, eles já foram embora daqui. Eu os ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse, não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Aí depois, tem uma parte muito interessante que Rúben disse assim. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Depois tem uma passagem lá no versículo 26, que fala assim, aí Judá disse aos irmãos,
O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. Aqui, irmãos, eu vou terminar aqui nesse pedaço aqui do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Aí começa no versículo 38 a continuação da história da venda de José. Para que eu possa entrar na palavra e na profetização que Deus tem para te entregar. O que Deus mostra aqui? Existia um irmão aqui, que era Rúben. Rúben não tinha um coração ruim. Mas Rúben estava entre a cruz e a espada ali, e de uma certa forma ele estava querendo salvar José. Então ele tira toda a ideia de matar José, no sentido de salvá-lo, que eu li para vocês no versículo seguinte. Depois, Judá tinha um coração ruim. Ele não tinha a intenção de matá-lo, mas ele instiga os irmãos a vendê-lo. Então existe uma grande diferença entre um coração e outro. Rúben, numa situação querendo combater os irmãos, que eram muitos, defendendo José, porque a intenção dele era resgatar José, não deixar matá-lo, mas para que ele resgatasse, para entregasse para o pai. Voltasse com José, entregasse nas mãos de Jacó. Mas não deu certo também os planos dele. Depois Judá vem e instiga os irmãos a não matarem, mas porém vendê-lo. O que Deus está pedindo para falar diante dessa situação de José, que foi uma situação constrangedora? Que eu acho que José nunca esperou passar por isso, ainda mais ser vendido, ou ouvir da boca de um dos irmãos que queriam matá-lo. Deve ter doído muito em José ter escutado isso. Aqui Deus mostra pra gente que a inveja está dentro do nosso lar muitas vezes. Ao lado de pessoas próximas de nós, dentro da nossa parentela, ou às vezes dentro da nossa casa. Pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. A inveja é um problema, irmãos, porque ela traz atraso na nossa vida. E a pessoa invejosa ela é capaz até de matar o outro para poder roubar a vida do outro. Eliminar a presença do outro, porque ela não consegue ser o outro. Ela não consegue fazer o que a pessoa faz. Então ela quer ser a pessoa de todo jeito. Então tudo que a pessoa faz, ela quer fazer porque ela quer ter as sensações que a pessoa tem. Então se a pessoa tem, por exemplo, você é uma mulher, uma moça, e ela tem um namorado, a invejosa quer ter aquele namorado porque ela quer viver o que a outra vive. Então ela quer ter as emoções que a pessoa tem diante daquele namoro que ela tem. Que ela tá ali diante daquela aliança firmada, né? Daquele relacionamento que ela tá cultuando ali, que ela tá cultivando, que ela tá seguindo. Então é um problema muito sério, porque a pessoa quer ser você em todos os sentidos. Então ela quer fazer com que as sensações e as emoções que você sente, ela também quer sentir. E isso é muito complicado, porque a pessoa chega a matar muitas vezes. Porque ela não consegue viver o que a outra vive, ela não consegue ser o que a outra pessoa é. Todo o potencial que a pessoa tem, ela não consegue ter. Então o único caminho muitas vezes que ela tem é de matar, porque a presença da pessoa incomoda. Então aqui quando José se aproxima dos irmãos, o fato dele estar vindo já começa a incomodar. Porque José é luz. E quem está nas trevas se incomoda com a luz. Então quando ele vem e se aproxima, os irmãos já começam a ficar alvoroçados, no sentido de querer matar José. Mas Deus mostra um outro lado também, que é muito interessante, que aqui a gente fala sempre da traição, de que vendeu, que fez, aconteceu, só que tem o processo da humilhação, que José passou muitas humilhações diante desses irmãos. Quando você lê a história dele inteiro, você vê que os irmãos já pegavam no pé, os irmãos já falavam pelas costas, os irmãos humilhavam, os irmãos pegavam pontos para poder diminuir ele o tempo todo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque toda humilhação lançada na vida do outro, irmãos, uma hora nós passamos por situações complicadas, porque hoje talvez você não precise da pessoa que você está humilhando, mas a vida dá muita volta e chega uma hora que Deus exalta, e a pessoa que humilha, uma hora pode precisar daquela que foi humilhada. Então, foi o que aconteceu aqui. Chegou um momento que humilharam tanto José, humilharam tanto, quiseram até matá-lo, Deus não permitiu que matasse, porque Deus tem controle sobre o coração também das pessoas, então Deus não permitiu. Deus fez ali com que Judá também, impulsionado ali diante do mesmo raciocínio de Rúben, não no sentido de salvar, mas não de matar, né? Para que ele viesse ser vendido, porque Deus tinha propósito com a vida de José. Humilharam demais José, esquecendo que um dia o mundo poderia dar voltas. Eles não imaginaram que um dia eles iam precisar de José. Eles não imaginaram que um dia eles iam chegar a ver José como governador. E que eles iriam estar diante de uma autoridade ao qual eles não teriam força sobre ela.
e que eles precisariam de ajuda. Então, a gente passa por momentos na nossa vida, você provavelmente deve ter passado, como eu passei inúmeras, que você vai sendo humilhado, você vai sendo pisado pela situação que você está vivendo. Às vezes você não tem dinheiro, as pessoas te humilham pelo fato de você não ter. Às vezes você está com uma casa sem terminar, numa condição assim mais simples, que você talvez esteja até em obediência, esperando o tempo de Deus na sua vida, e a pessoa te humilha porque você está morando numa casa, numa condição assim. A pessoa te humilha porque seu carro não é novo. A pessoa te humilha porque você anda a pé. A pessoa te humilha porque você não tem vestes novas para usar. A pessoa te humilha porque você tem uma condição simples. A pessoa te humilha porque você está passando por uma situação complicada, porque você foi humilhado, porque você foi traído. A pessoa te humilha porque você perdeu o que você tinha. Você tinha uma grande empresa, grandes funcionários, hoje você não tem, você trabalha como empregado. Você não é mais um empregador. Então, você vai passando por situações humilhantes da sua vida e situações que pessoas vão criando também na nossa história. E as pessoas esquecem que o mundo dá volta. Elas esquecem que o mundo gira. Elas esquecem que um dia você pode estar num cargo de autoridade, que você pode estar num cargo de exaltação, que a sua vida financeira pode mudar, que as suas vestes podem ser trocadas, que hoje você está num quadro de humilhação e amanhã você está numa posição de autoridade no sentido de exaltação. E as pessoas caminham cuspindo na outra. Nós temos que tirar lição dessa história de José no sentido de entendermos que nós não podemos humilhar ninguém. A pessoa que hoje está te pedindo ajuda, pode ser que amanhã ela esteja num cargo aí elevado, que Deus venha exaltá-la, e você talvez venha precisar dela amanhã. Se você não cuspir nela no dia de hoje, amanhã ela pode te estender as mãos e te ajudar. Pode ser que você até cuspa nessa pessoa no dia de hoje. E amanhã você tenha que passar por cima do seu orgulho e precisar da ajuda dessa pessoa e ter que aceitar a ajuda dela porque você não tem saída. Porque Deus sabe fazer justiça. E Deus pega no sentimental das pessoas. Do mesmo jeito que Satanás pega nos sentimentos e nas emoções das pessoas para destruí-las e fazer com que elas pequem, Deus também pega no sentido sentimental e emocional também para fazer justiça. E Deus coloca a pessoa no lugar dela. Faz com que o orgulho dela seja engolido. Então Deus manda falar para você não se preocupar com as humilhações que você passou e que você tem passado até o dia de hoje. Porque o quadro da exaltação que está vindo para sua história, essa pessoa que está te humilhando ou que te humilhou, não tem noção de onde Deus vai te colocar. Ela tem uma noção prévia, vamos dizer assim, de que Deus está fazendo algo na sua vida. Porque muita coisa na sua história já mudou. Muita coisa na sua vida talvez sejam pequenas aos teus olhos, mas quem te observa já viu que houve mudança. Tem área na sua vida que está crescendo e está incomodando alguém. E essa pessoa está tentando parar você diante dessa caminhada. Porque essa área da sua vida já está começando a evoluir, está começando a crescer e a pessoa achou que você não ia crescer nessa área. Achou que você ia ficar estagnado na sua caminhada. Que as portas não iriam se abrir. E agora ela está se incomodando porque ela sabe que esse crescimento está vindo de Deus. E ela está com medo de onde você vai chegar. Como ela tem inveja de você, ela não pode ser você, e ela sabe os potenciais que você tem, e ela já sabe que ela não pode chegar muito perto de você, porque Deus não permite mais, ela está fazendo de tudo para destruir você. Só que quanto mais te perseguir, mais você vai crescer. E Deus manda dizer para você que o quadro de exaltação que ele tem para sua história já está mais perto da sua vida do que você possa imaginar. Por isso que a perseguição está tão grande. Por isso que a perseguição está tão acirrada. Guarda essa palavra no teu coração. Porque aonde Deus vai colocar você é um lugar de exaltação, de autoridade, que essa pessoa que te persegue nunca vai ter o que você tem, nunca vai chegar onde você vai chegar. Nunca vai ter o potencial que você tem, nem a inteligência que você tem. E nem a sabedoria que Deus tem te dado. Nunca vai ser você. Nunca vai ter ninguém na vida dela como você. Ela nunca vai conseguir atingir nenhum ápice que Deus vai colocar você. Vai ter que engolir seco diante de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua história. E Deus manda falar para você, não adianta pedir a morte para essa pessoa, porque Deus vai deixar ela vivinha, viu? Deus vai deixar ela viva, Deus vai dar livramento para ela, porque ela tem que permanecer viva, para ver a sua exaltação, que é o que mais vai doer. É o que mais vai doer. Tem pessoas aqui que vai chegar um ponto da sua exaltação, que vai ser por esses dias,
que essa pessoa que te humilha vai precisar de você. E Deus está falando para você, estenda a tua mão e ajude. Mostre que você é diferente. Porque o orgulho vai acabar com essa pessoa. No sentido dela chegar e ter que te pedir algo. Isso vai corroê-la por dentro. Vai ser que nem veneno de cobra entrando na veia dessa pessoa. Vai atingir o coração dela. O próprio orgulho vai fazer com que traga sofrimento para a vida dela. Você vai estender a mão, você vai ajudar e você vai deixar a justiça nas mãos de Deus, que Deus sabe trabalhar esse coração aí. Sabe como que Deus faz com que a pessoa que sente inveja de nós seja punida e ela venha passar por um processo de justiça, nos exaltando e fazendo a gente crescer e ser mais abençoado que ela. O cérebro dela não aguenta. Solta uma substância do cérebro dela que essa pessoa sente dores profundas, que chega a refletir no corpo. Sabe essas dores no corpo que você sente? Essa dor de cabeça que você não sabe de onde vem? Essas dores na perna que parece que tem um ferro na sua perna que você não consegue andar? O pé que você não consegue colocar no chão? É a inveja, é a energia negativa dessa pessoa lançada sobre a sua vida. Só que Deus manda falar para você, a substância que vai ser soltada no cérebro dela, quando ela vê você exaltada, vai ser muito maior do que toda a energia negativa e maldição que ela lançou na sua história. Todas essas dores que você sente no seu corpo, que é reflexo disso, vai passar para essa pessoa. Ela não vai aguentar emocionalmente, psicologicamente e fisicamente o processo reverso da inveja que ela sente. O negócio é muito sério, muito grave. É muito profundo o assunto. Então Deus manda falar para você, acalma o teu coração, porque pode ter te prejudicado até o dia de hoje, entre aspas. Porque diante de toda aflição que você tem sofrido, diante de toda perseguição, de toda inveja, mesmo querendo aquilo que é teu, você tem crescido. E Deus tem te sustentado diante dos teus inimigos. E Deus manda falar para você, não vai ficar de posse daquilo que é seu, porque vai ter que soltar, vai ter que te devolver. O trono foi feito para você. A posição de governador é tua. O governo vai ser colocado nas tuas mãos. O anel selo que tem a marca, né? Que você vai lá e coloca nos lugares, que é a autoridade máxima ali. Você vai lá e marca o seu anel selo ali, diante de alguma lei, de alguma autoridade. Você está dando aval naquilo ali, vai estar nas tuas mãos. É você que vai governar, não é essa pessoa. Então ele manda dizer para você acalmar e não ter medo, porque ele não perdeu o controle da sua história. Essa peleja é de Deus, não é sua. Por mais que você esteja assim constrangido diante da situação e cansado, Deus manda falar para você, descansa em mim porque a vitória é certeira. O caminho está estreito, está ficando um caminho apertado e a perseguição está ficando maior porque Faraó está vindo. Com os seus carros e com os seus cavalos. Estão querendo te oprimir de tudo quanto é jeito, tirar o seu cargo, a sua autoridade. Só que Deus manda falar para você que está ficando estreito porque a exaltação está próxima. Está mais perto do que você possa imaginar. Quando assustarem, você já mudou de nível. Quando assustarem, você já não está no mesmo bairro, você já não está na mesma cidade. Tem pessoas que vão mudar de cidade. Tem pessoas aqui que vão mudar de casa. Vai mudar de apartamento. Você vai mudar o automóvel que você tem. Se você não tem, você vai passar a ter. Você vai mudar de empresa. Sua empresa vai expandir. Você vai mudar o lugar da sua empresa. Você vai mudar a sua loja do lugar onde você está. Você vai para um lugar mais nobre. Aguarda em Deus, porque Deus está chegando com exaltação. É um processo na justiça que você está há muito tempo aí lutando por ele, que você não teve vitória, agora vai ter vitória. Deus vai bater o martelo final nisso. A exaltação está chegando e a inveja não prevalecerá na sua história. Só não peça a morte do teu inimigo, que é o que Deus está falando para você. Do mesmo jeito que Deus não matou nenhum dos irmãos de José e nem permitiu que Jacó descesse a cova, diante de todo o sofrimento que ele sofreu, diante de tudo que ele passou, da perda do filho que ele mais amava, que era José. Deus sustentou ele diante de toda a tristeza que ele enfrentou, porque a tristeza mata, viu, irmãos? A tristeza, dependendo do grau da tristeza, é só Deus na nossa vida, porque ela mata. Jacó não desceu a cova, para que os irmãos fossem desmascarados diante do pai e para que o pai tivesse José de volta. E ele reconhecesse também que ele errou, porque ele fez muita diferença entre os filhos. Ele não podia ter feito isso. Então Deus sabe trabalhar. Deus sabe chegar e montar situações para que a gente venha ser exaltado. Então Deus manda falar para você, diante de toda a humilhação que você passou. A pessoa fez inconscientemente e totalmente movido pelo plano espiritual maligno e no sentido de pura maldade.
para ver você destruído. Só que esqueceu do dia de amanhã. Agora é hora da roda gigante girar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai subir. E a pessoa vai ter que te ver exaltada. E vai precisar de você, vai precisar do teu serviço. Te humilharam tanto, né? Falando que o que você ia fazer era uma bobagem, que não ia crescer, que você não ia expandir. Falando que o serviço que você prestava era ruim. Que você ia fechar as portas logo, que você era um péssimo profissional. Quantas bobagens você ouviu? Quantas afrontas você tem enfrentado? Te colocando como a pessoa mais incapaz do mundo. Só que Deus manda falar para você, vai precisar dos teus serviços. Não vai ter para onde correr. Vai precisar daquilo que você produz. Vai ter que vir e exaltar você. Irmãos, o que eu já fui humilhada. Achando que eu ia ser destruída e Deus vem me exaltando. A vida toda foi assim. Fizeram de tudo para eu, cometer suicídio. Fizeram de tudo para eu desistir de tudo. Para eu largar a mão de tudo. E eu continuei lutando. Perdi algumas coisas ao longo da minha caminhada, mas Deus tem capacidade de chegar e restituir. Tem muita coisa na minha vida para ser restituída, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não vou olhar para a minha idade, eu não vou olhar para os anos, eu não vou olhar para aquilo que eu perdi, porque eu não vivo no meu passado mais, eu estou no meu presente. Mas eu creio na exaltação de Deus na minha vida. Que Deus tem capacidade de restituir. Diante de todo o câncer que eu tive na garganta, eu já falei para vocês, eu tive câncer no seio, eu tive meningite, eu tive dengue, eu tive fibromialgia, eu não conseguia pegar nada, agachar. O músculo do meu corpo inteiro doía, travava meu pescoço, Eu passei por situações constrangedoras, muitas coisas, por muitas obras de macumbaria, muita inveja dos outros, muitas perseguições. Conseguiram arrancar bens materiais, mas não conseguiram tirar a minha vida, porque Deus não permitiu. E eu consegui ficar de pé. Roubaram o comércio que eu tinha, me faliram de um dia para o outro. Eu fiquei sem chão, com uma filha para criar, com o meu comércio com as portas fechadas. Tiraram toda a mercadoria que tinha dentro da minha loja. Me roubaram, me devastaram. Destruíram? Não. Não conseguiram destruir. Continuei tendo a minha casa própria. Estou esperando em Deus ainda muita coisa na minha casa. Deus me deu um carro zero outro dia. Fui humilhada porque andava com um carro mais antigo. Questionaram onde estava meu Deus. E eu fiquei firme. Fiquei firme com o Senhor. Por quê? Porque Deus tem restituído. Restituído a minha saúde, restituído a minha juventude. Ele tem restituído tudo. Nós não podemos desistir diante da caminhada, diante das perseguições, da inveja que é lançada na nossa história. Nós precisamos entender que o caminho com Deus é diferente, é contrário de quando nós estamos no mundo. Eu já estive lá no mundo. Eu sei que a inveja de quem está no mundo não tem Deus, ela é devastadora. Quando eu não tinha Deus na minha vida e a inveja chegava na minha história, engoliam tudo que eu tinha. Consumiam tudo. Quando eu fui para a presença de Deus, Deus falou para mim, podem até tirar, mas eu vou restituir. Eu vou repor. Vou repor tudo que foi arrancado da sua história. E Deus traz tudo. Tanto na parte psicológica, sentimental, física, como na material. Deus restitui, a nossa santidade, a nossa sanidade. Porque tem hora que você não consegue pensar. Parece que você está louco e louca diante da história. Você fica sem raciocínio, cansada. Você não consegue fazer um cálculo de 2 mais 2 que é igual a 4. Tem hora que afeta a sua vista, você não consegue enxergar. Você não consegue falar, você fica muda diante de tanta perseguição, de tanto sofrimento. Porque a tristeza, ela vai nos consumindo, ela vai nos matando, ela traz câncer para nós. Mas Deus chega uma hora que restitui tudo, restitui saúde, livra a gente dos processos de enfermidades que a gente enfrenta. Porque todas as curas que eu tive, irmãos, não foi tratamento só médico, não. As curas que eu tive foi sobrenatural. Foi Deus que chegou e curou e restituiu. E tem restituído. Então nós precisamos, confiar em Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando eu tive o câncer de mama, eu falei, bom, eu vou ser mutilada. Provavelmente, o que os médicos vão fazer é tirar minhas 2 mamas, né? Eu já fiquei preparada para a morte e ficar sem os seios. Deus não permitiu. Eu permaneci com os meus 2 seios. Fiquei com cicatrizes, mas cicatrizes de vitória. Não posso ter vergonha delas, pelo contrário, tenho que ter orgulho, porque eu estou viva. E isso não altera a mulher que eu sou. Mas nós precisamos enfrentar as situações. E mesmo que tivesse mutilado, Deus daria condições para mim, daria recurso.
Alguma coisa Deus faria, mas Deus me deu livramento de tudo. Quando eu tive o AVC, eu não fiquei com nenhuma sequela física e nem mental, porque a veia estoura e o sangue, né, espalha para o cérebro. E o nosso cérebro é muito delicado e complexo. Então eu poderia ter ficado com alguma parte neurológica. A visão que eu tenho dificuldade um pouco hoje para enxergar é da idade. Então a gente, cansaço também, o emocional quando está abalado, quando fica estressado, a vista da gente cansa mais. Mas nada que Deus não venha suprir, ou que venha, sabe, restituir. Nós não podemos nos entregarmos diante das perseguições e nem das invejas que nós enfrentamos. Deus manda falar para você: estou no controle da tua vida. A exaltação está mais próxima do que você possa imaginar. Não tenha medo de nada, não tenha vergonha de nada. Simplesmente enfrente a situação de cabeça erguida. De cabeça erguida. Porque o que está vindo para você é muito maior e muito melhor do que o que você possa imaginar. E vão ter que ver você exaltado. Te humilharam lá atrás, esquecendo que um dia você seria exaltado, que um dia poderiam precisar de você. Não pensaram nisso, né? Não pensaram nisso. Porque o nosso Deus é Deus de justiça. Então Deus manda falar para você: tá chegando exaltação para você. Tá mais próximo do que você imagina. Vou restituir tudo que foi arrancado. Não tenha medo de nada. E quando Deus colocar alguém que te humilhou lá atrás, para você estender as mãos, seja você. Mostre que você tem caráter. Mostre que você tem Deus na sua vida e que você é uma pessoa diferente. Que Deus manda falar para você: a ajuda que você vai dar, a recompensa virá do céu. Não pense você que você vai ajudar e que você vai ficar sem ou que você vai perder alguma coisa. Pelo contrário. Você vai ganhar muito lá no reino e a sua recompensa virá do Senhor. E deixa Deus tratar com esse perseguidor aí. Deixa Deus tratar. Imagina a cara desses irmãos quando chegaram lá e viram José, uma autoridade naquele Egito, irmãos. Foi feito um cargo que não existia só para ele ser colocado lá. Estava abaixo de Faraó. Quando Faraó não estava lá, era ele que mandava tudo. Pensa nisso. Era ele que mandava em tudo. O que Deus faz, ele faz assim, de uma grandeza tão grande que a gente perde, sabe, a noção. É só quando você viver mesmo aquilo ali que você vai falar: meu Deus, quão o Deus que eu sirvo é tão grande. Como ele é tão grande na minha vida. Olha o que Deus fez, olha de onde eu estava. Olha as humilhações que eu passava. Você já pensou daqui a um tempo, a pessoa te vê aí de terno e gravata, você saindo de um carrão zero? Você morando numa mansão porque te humilha porque você mora numa casa simples? E Deus te colocar num patamar maior? Aqui, irmãos, eu não estou falando de bens materiais em si, eu estou falando de honra. Porque as pessoas dessa terra só olham o que nós temos. E Deus sabe pegar o ponto fraco dessas pessoas. E nós nascemos para comer do melhor dessa terra. Eu não estou vendendo prosperidade para vocês nem autoajuda. Eu estou vendendo o evangelho, porque Deus fez isso com José. José era considerado um nada. E ele mostrou um potencial ali, uma inteligência tão grande, diante de algo que ninguém estava sabendo administrar, que essa inteligência só podia ter vindo de Deus numa hora de tanto sufoco. Deus vai lá, dá toda a coordenada diante de um sonho que Faraó teve. José decifra aquele sonho, diante da capacitação de Deus. Monta toda uma estratégia vinda da sabedoria do Senhor, para que naqueles 7 anos ali de muita fartura, eles tivessem condições de colher os grãos, o alimento, para que eles pudessem estocar nos 7 anos de seca. E olha como que José foi bênção, mesmo sendo um escravo naquele lugar. Aquele povo ali era um povo idólatra. Era um povo que, se fosse aos olhos de Deus analisar mesmo na íntegra, era para aquele povo estar passando fome. Porque aquele povo ali não conhecia Deus. Era um povo que idolatrava, tinha Deus para tudo. Até para a salsinha que era usada na comida, eles criavam um Deus. E Deus colocou José lá dentro, e José foi um canal de bênção para aquela nação. E fez com que o povo dele passasse dificuldade, mas trouxe toda a família de Jacó para aquele lugar onde José estava governando. Deu todo um respaldo para o povo dele naquele sentido. E exaltou José. Você não está entendendo o caminho que Deus está te levando, você não está entendendo o cenário que você está vivendo, mas Deus está levando você para uma exaltação. Não tenha raiva de quem te humilhou, porque não tem noção de onde você vai ser colocado, não tem noção do que Deus vai fazer, aonde você vai estar, e não tem noção, sabe, da grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. Perdoa quem te perseguiu, quem te humilhou. Deixa isso nas mãos de Deus, porque Deus já está preparando justiça já. Vai se arrepender de ter tocado na sua vida.
Tem pessoas que não vão suportar ver aonde Deus vai te colocar e o que Deus tem para te entregar. Você não recebeu um terço do que Deus tem para fazer na sua história. Você ainda não viveu grandes milagres com o Senhor. Você conhece um pedacinho de Deus, vamos dizer assim. Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem noção do que é providência de Deus na sua história. Você não tem noção do que Deus vai abrir em termos de porta na sua vida. O que você viveu com Deus até hoje ainda é pequeno. Guarda essa palavra no teu coração. E confia sempre no trabalhar de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Ele manda dizer para você, essa peleja que você está vivendo não é sua, é minha. Eu não perdi o controle dela. E então não tenha medo do invejoso e não tenha medo daquele que te persegue. Porque isso daí é fichinha para o Senhor. Não vai fazer nada com você. Deus manda dizer para você que do mesmo jeito que ele não permitiu que matassem José naquela época, não existe permissão de Deus sobre a sua vida em termos de morte. Você vai permanecer vivo para viver as promessas de Deus. E as pessoas que te humilharam vão ter que ver você exaltado. Você pode estar numa prisão hoje. Você pode estar enfrentando um processo criminal. Você pode talvez ter sido acusado inocentemente, ou talvez você tenha tido culpa diante de alguma coisa que você cometeu. Hoje você se arrependeu disso. Você está querendo mudança na sua história. Deus manda dizer para você, diante de todo arrependimento que você teve, da mudança e da libertação que ele fez em você, Deus vai colocar você em patamares altos. As pessoas que te viram humilhados hoje, que provocaram situações para você estar sendo humilhado desse jeito, vão ter que ver você exaltado nessa terra. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós resolvemos mudar diante de Deus, Deus nos exalta nessa terra, irmãos. Não tem ninguém que nos segure. Depois que nós aprendemos o evangelho e entendemos a verdade de Deus, nós só erramos se formos burros. Porque nós conhecemos a verdade. Se há arrependimento e há mudança, você pode ter certeza que de onde você está, por pior que seja o buraco que tenham te colocado, Deus tem capacidade de chegar e te tirar daí e te colocar no lugar de exaltação. Então esquece o cenário que você está hoje, que não condiz com o cenário que você vai entrar, não condiz com o cenário que Deus vai te colocar. Você pode ter enfrentado uma situação difícil. Você pode ter passado por situações vergonhosas e vieram te humilhar, mas se esqueceram que você tem um Deus que reverte situações. Esqueceram que você tem um Deus aí que faz com que você seja exaltado. Tá? Guarda essa palavra no teu coração. Quando humilharam José, jamais imaginaram que José ia ser governador e que eles iam precisar de José naquele momento de dificuldade. Porque é assim que Deus faz na nossa história. Tá? Guarda essa palavra no teu coração, porque está chegando exaltação para você. Deus está chegando com justiça na sua vida. Eu vou orar para você agora e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, entrego cada vida em tuas mãos. Pai, que o Senhor transforme todo esse cenário de humilhação, todo esse cenário caótico, esse cenário de perseguição em honra. Que o Senhor faça na vida dos meus irmãos o que o Senhor fez na vida de José. Que o Senhor coloque num trono, Pai, num trono de autoridade. Que o Senhor coloque numa exaltação. Que o Senhor faça todos aqueles perseguidores enxergarem que Deus é na vida deles. Pai, no nome do teu filho Jesus, reverta esse quadro, Senhor. Reverta em bênção. Traga, sabe, a multiplicação. Faça com que eles venham ser, Pai, abençoados nessa terra. Que eles sejam um canal de bênção na vida dos outros, de outras pessoas, dos outros. Que eles venham, Pai, ter sabedoria para entender que quando esse perseguidor, quando essa pessoa que humilhou tanto vier pedir ajuda, que eles tenham, sabe, um espírito nobre, um espírito do Senhor, para que possa abençoar esse perseguidor, sendo superior a essa pessoa, se tornando luz, permanecendo na luz. Pai, no nome do teu filho Jesus, entrego cada vida em tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, exaltar como o Senhor fez com José. Que o Senhor limpe o coração de toda mágoa, todo rancor. Que o Senhor faça esquecer do passado. Que quando lembrar do passado, que seja para uma lição de vida. Não como sofrimento e como tortura. Que o Senhor venha cuidar de toda ferida. Que o Senhor faça essa cura sobrenatural na vida de cada um, como o Senhor fez no coração de José naquela época. Que o Senhor curou aquele homem, Pai. O Senhor fez com que ele tivesse amor ainda diante dos irmãos que o perseguiram. E que o Senhor ainda colocou, sabe, mais amor ainda no sentido de socorrer. Mais amor ainda no sentido de acolher aqueles que o venderam, que queriam a sua morte. Pai, no nome de Jesus, que nós nunca venhamos perder a essência que o Senhor nos deu. Que o Senhor faça com que nós sejamos luz nessa terra e que o Senhor venha nos exaltar no nome de Jesus. Entrego cada vida em tuas mãos. Que o Senhor faça, Pai,
de acordo com a sua vontade, que seja feita a tua vontade nessa terra, Senhor. Porque muitas vezes nós não sabemos o que queremos e nem o que pedimos, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Entrego cada vida e cada irmão em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra assim, não deixa ninguém tirar. E não se esqueça de que o cenário que você está vivendo não define o seu futuro. Que diante da situação que você está vivendo, Deus tem coisas grandiosas para te entregar. Tá? Guarda essa palavra no teu coração, não guarde mágoa de ninguém, viu? A pessoa que te humilhou, a pessoa que está te humilhando no dia de hoje, esquece aonde Deus vai te colocar. Mas vai ter que ver você exaltado. Você é um José dessa nova geração. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda ela profundamente. E todas as vezes que alguém te humilhar, você fala, eu sou o José dessa geração. Do mesmo jeito que Deus levantou José naquela época, Deus vai me levantar nos dias de hoje. E eu serei exaltado diante daqueles que me humilham, daqueles que me perseguem. Guarda essa palavra aí no teu coração. Irmãos, eu peço desculpa, mas eu estou tão cansada que eu estou atropelando na palavra. Tá? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.